Se precisar, eu vou me tornar o rei do inferno. Galera, hoje não é um episódio normal. Hoje a história está sendo feita na nossa frente. Hoje a gente entra numa nova era da ilustração digital. Hoje a gente alcança um novo patamar na indústria de animação japonesa e global, galera. A gente está vendo literalmente a história sendo feita na nossa frente. A gente está vivenciando um evento histórico, quiçá maior do que a queda do Muro de Berlim, quiçá maior do que o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente está literalmente vendo a história sendo feita e as pessoas não estão entendendo a importância desse momento, galera. A luta... Esquece a luta do Sanji, esquece a luta do Luffy que vai chegar, esquece o G5, esquece a Toei, esquece o Eiichiro Oda. A única coisa que importa agora é o Zoro. É o Zoro existir como figura folclórica da existência da humanidade. É isso que importa e é a única coisa que faz com que a gente consiga sequer tancar esse país, galera. É a única coisa que importa nesse momento e as pessoas não estão valorizando o evento que estamos vivendo hoje, galera. Que episódio foi esse? Vamos começar falando sobre as partes que desenvolvem mais os personagens, onde a gente vê, por exemplo, né, logo de cara, o King ele tendo a sua identidade revelada depois do Zoro ele aplicar um golpe que acaba revelando o seu rosto, né, quebrando, rasgando a sua máscara, e a gente vendo que ele na verdade pertence a uma raça alada, uma raça que a gente sequer sabia que existia antes na história. Afinal, a gente só conhecia 3 dessas espécies e hoje a gente conhece uma 4ª espécie de alguém, de um ser alado com asas negras. Em como ele enaltece a própria raça em prol da raça do Zoro, por exemplo, né? Uma raça de humanos comuns, e ele dizendo que jamais poderia ser derrotado por alguém, por um ser inferior, como a raça, como ele pertence a uma raça superior. Meu amigo, você é um racista de merda, meu amigo. Queimem, literalmente o racista foi queimado nesse episódio. Também conhecemos o passado, a história de quando o King ele conheceu o Kaido pela primeira vez, quando ambos sofriam experimentos na ilha de Punk Hazard pelo governo mundial, como quando o Kaido teria sido o responsável por salvar a vida do King naquela circunstância e libertando ele, né, trazendo a liberdade para ele. Não é isso que Joy Boy vem para fazer? Ser um espelho da liberdade? Olha só as coisas já se conversando aqui, como o próprio King ele enaltece e acredita que o Kaido viria a ser o Joy Boy, né? Viria a ser o verdadeiro Joy Boy, e como a gente já pode ver várias das semelhanças do Kaido libertando o King com a história do Zoro tendo sido libertado pelo próprio Luffy. Inclusive no final do episódio isso é evidenciado pra gente de maneira quase que explícita, né? Do King ele tendo muito mais, olha só que louco, né? Por mais que o King ele veja essa diferença dele em relação ao Zoro, como ele pertence a uma raça superior, no fundo eles individualmente são extremamente parecidos e as suas relações são extremamente parecidas com a dos seus capitães. Ambos foram encontrados presos. Eles dois tiveram uma motivação ainda maior quando eles conheceram o que viriam a ser os seus atuais capitães, como ambos desejam fazer com que os seus capitães eles se tornem o rei dos piratas. Ambos têm ambições extremamente parecidas. Galera, porra, ainda mais considerando o King tendo esse nome, tendo essa alcunha de King, que traduzindo significa rei, enquanto o Zoro, nesse episódio, foi literalmente chamado por ele próprio de Rei do Inferno. Então eles têm semelhanças extremamente gritantes que não faz o menor sentido ele ficar nessa minha raça superior, que foi na verdade exatamente o que o Zoro falou. Você está simplesmente usando isso como uma desculpa, né? Você pode até acreditar, você pode até ser um racista de merda, mas no fundo você só quer usar isso como um escudo pra dizer: não, você não pode me derrotar porque eu sou superior. Esquece, meu amigo. Assim como o Zoro disse, eu detesto desculpas. E ele provou
para o King, meu amigo, que não tem essa de raça superior, ele vai passar por cima de todo mundo, independente de quem seja. E fora isso, a animação desse flashback, puta merda, foi lindo, foi lindo, foi lindo. A sutileza ali, os mínimos detalhes, quando o King e o Kaido eles saem da prisão, saem do flashback, eles saem ali da instalação de Punk Hazard e alguns dos marinheiros vão lá tentar matar ele, né, com aquelas armas muito poderosas, e o Kaido, ele olha assim através da lente da arma e só o vidrozinho quebra e eles começam a apagar por conta do haki do rei do Kaido, e depois quando os mesmos Randalls eles tentam dar um tiro ali no King e ele se defende com o braço ali, as balas começam a cair ali, cara, e ele depois aplica um corte nos Randalls também. Porra, que sutileza, que animação, galera, que animação nessa partezinha do episódio que também merece uma atenção muito grande. Então essa foi uma história deles dois, do King e do Kaido, que foi algo extremamente rápido, mas extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente eficaz, que funcionou muito bem em um único trecho de um único capítulo ou de um único episódio. Já evidenciou, já mostrou e já provou pra gente toda a motivação necessária que o King precisava ter para enaltecer tanto o Kaido, por exemplo, como o seu líder, como o seu capitão, como aquele que viria, que deveria ser o rei dos piratas, afinal foi o Kaido. O Kaido foi justamente o espelho, aquele que trouxe a liberdade para o King. Então, na perspectiva dele, porra, esse é o cara que eu preciso enaltecer, esse é o cara que precisa continuar sendo o mais forte. Porra, foi simplesmente maravilhoso. Mas enfim, a gente volta pro presente, conhece ali, né, o Zoro finalmente conhece, descobre a fraqueza do King através do funcionamento do seu corpo, de quando as chamas se apagam, a sua velocidade aumenta, mas a sua defesa diminui. E é aqui que a gente precisa falar das grandes cenas desse episódio quando se trata da animação. O episódio ele começa até bem, ele vai indo lá, a gente tem algumas cenas de ação, como por exemplo, né, a cena do Zoro usando seu Toragari, que inclusive é a responsável por cortar a máscara do King, que até aquele momento tava uma animação, ok, vamos ver o que esse episódio vai mostrar pra gente, né? Depois, a coisa, ela alcança, vai subindo de nível quando o Zoro, ele usa, por exemplo, o seu Onigiri, ele usa o seu Onigiri e o curioso é que ele não ultrapassa o corpo do King como normalmente a gente tem, né? Ele ultrapassa o seu oponente aparecendo do lado de trás do seu oponente, mas nesse caso não, ele parece que usou um ataque à distância através do seu Onigiri, apesar de ser um golpe ali de contato direto, né? E a coisa só vai ficando cada vez melhor. O King, ele usa o seu primeiro Karyudon nesse episódio, que ficou uma animação legal, mas ainda, porra, ainda tava ali, ainda tava crescendo, ainda tava ficando cada vez melhor, né? Depois, inclusive, a gente vê um clashzinho em sequência dele com o Zoro, que também tava bem legal de verdade. Depois a gente vê uma cena ali do Zoro procurando o King, né, já que ele tava usando da sua velocidade, a gente vê aquele olho do Zoro ali se movendo, quase como se fosse o Madara na guerra ali, né, aquele frame clássico dele pausando ali, procurando os seus oponentes, né, e aí, pum, finalmente encontra o King, consegue se defender, depois ele tentando usar o seu Yakudori também contra o King, que foi, porra, também foi muito lindo, e por último, o seu Ultra Toragari de novo, galera. E aqui, isso aí foi só o corpo do episódio, mas a coisa realmente fica boa de verdade quando a gente tem o King ascendendo aos céus e se preparando para dar os seus golpes finais, as suas técnicas finais, e ele fica ali no meio do ar como se fosse literalmente um anjo. A gente vê as auréolas ao redor dele, ele à distância com um brilho como se fosse uma cruz, como se ele literalmente fosse um anjo saindo e caindo dos céus ali naquele momento. A gente vê aquela animação circular ali, né, panorâmica ali, dando uma volta ali ao redor do King, que foi sensacional, e a gente vendo também, ao mesmo tempo, o Zoro se preparando para o golpe. Puta merda, essa parte foi boa demais. E finalmente aqui o King usando mais uma vez do seu Karyudon, e nessa parte a coisa fica boa, galera, porque a gente vê aqueles dragões de fogo ali, como se mais parecessem magma, avançando pra cima do Zoro e furando o chão e passando por tudo, sabe? E vindo
por todos os lados, galera. Foi lindo, foi lindo. E depois, obviamente, o Zoro simplesmente lavando ali, né? Passando o facão em literalmente todos os dragões que ele via pela frente ali. Também foi uma sequência linda demais. Mas a gente finalmente vê o clash final entre eles, das asas flamejantes imperiais extra grandes versus a maldição do dragão. Puta merda! Cara, quando os dois ali estão se preparando, cada um pra aplicar o seu golpe, é uma coisa assim de louco, é uma coisa de louco de verdade. Mas o mais curioso é que a gente tem vários pequenos easter eggs ao longo desse episódio, né? Principalmente quando se tratam desses pequenos flashes que a gente vê dos personagens quando estão se preparando ali pra dar o golpe, e a gente tem aqueles efeitos assim que a gente tem que sempre pausar, é quase como se fosse um dever de casa que eles dão pra gente, da gente ter que voltar depois do episódio pra ficar caçando os easter eggzinhos e dar mais retenção ao episódio, sei lá. Mas a gente vê, por exemplo, né, o Zoro quando ele, se eu não me engano, vai dar o Onigiri, que ele aparece num pequeno flashzinho como se ele estivesse usando uma máscara de Oni, né, ou como se ele fosse literalmente um Oni. Depois a gente vê na preparação do golpe do King aparecendo vários e vários flashes do King de várias fases da vida dele, né, quando ele era criança, quando ele era mais adolescente, quando ele era mais adulto, enfim, e vai escalonando, né, a idade e basicamente evidenciando o que o King ele veio a se tornar, né, todas as fases, já que a gente conheceu meio que a história dele durante esse mesmo episódio. Depois a gente vendo também quando ele vai aplicar o golpe das asas flamejantes, aquela pata do dragão, né, que depois se dividem em vários dragões, e inclusive o próprio Zoro, depois quando ele vai preparar o seu golpe final ali, também mais uma vez parecendo um Oni ali com as suas chamas ali saindo da sua cabeça. Por fim, como a gente já sabia, o Zoro consegue derrotar o King com a frase: "Eu vou me tornar o rei do inferno", e como eu falei pra vocês, evidenciando naquele momento todas as semelhanças que o King possuía com o Zoro, que essas diferenças evidenciadas pelo King não faziam a menor diferença considerando as semelhanças que eles dois possuíam um com o outro, e a Toei fez um ótimo trabalho de evidenciar isso pra gente. E finalizando ainda, né, com a conclusão ali dele conseguindo voltar para dentro de Onigashima, e a conclusão dizendo, né, do narrador dizendo: "Vencedor Zoro", e cortezinho no To Be Continued, galera. Porra, foi algo assim, porra, foi maravilhoso. E o King, coitado, né, perdeu a asa, cortou a espada dele, teve todos os seus dragões ali cortados. Puta merda, galera. E uma coisa curiosa, né, que a gente vê esse título, essa alcunha de Rei do Inferno, do Zoro dizendo que vai se tornar o Rei do Inferno, que parece muito que essa vai ser a nova alcunha dele, pelo menos a partir de algum momento da história. Quem sabe depois que o Luffy ele já tenha concluído o seu sonho de se tornar o Rei dos Piratas, enfim, ao final da história de One Piece, a gente venha a ver o Zoro tendo a sua alcunha finalmente atualizada. Afinal, faz um tempo que ele não é um caçador de piratas, então se ele viesse a ser chamado e reconhecido, quem sabe depois de se tornar o melhor espadachim do mundo como o Rei do Inferno, seria bem interessante, né, essa atualização da alcunha dele. E só uma curiosidade aqui também é que a gente viu depois do episódio anterior da luta do Zoro contra o King que ele começa a utilizar dessas chamas verdes, e eu fui dar uma pesquisada pra gente tentar chegar numa resposta do que seriam exatamente, né, de onde seria a origem dessas chamas esverdeadas que ele possui, que obviamente, né, internamente aqui na história de One Piece evidencia o uso do seu haki do conquistador imbuído nas suas técnicas, nos seus golpes. Mas se a gente fosse considerar a mitologia japonesa dessas chamas esverdeadas, a gente poderia supor que elas foram originadas, elas foram inspiradas através de um yokai chamado Funayure, que basicamente se trata de quando fantasmas de pessoas morrem no mar e se transformam em espíritos vingativos, eles se tornam um tipo particular de fantasma chamado Funayure, e essas são as sombras dos marinheiros afogados que permanecem nesse mundo, caçando seus antigos amigos e companheiros
para levá-los ao mar, o que se aproxima bastante ali, né, da alcunha de Rei do Inferno e pessoas que foram mortas ou derrotadas pelo Zoro e ele carregar esses espíritos vingativos e etc. Enfim, dá pra gente chegar numa possível conclusão aqui, mas enfim, galera, esse foi um episódio que, como eu falei, marcou história, gente. A história foi cravada no peito do King ali, que não vai ser esquecida jamais, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final e não foi inscrito ainda no canal, aproveita pra se inscrever, pra acompanhar todos os vídeos de One Piece aqui no canal e aproveita pra conferir os meus últimos vídeos que vão aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!